direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar de cenário político. Eu converso com o Marcelo Suano, que é analista político. Marcelo Suano, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite a todos da Gazeta e a todos aqueles que nos acompanham. Espero contribuir com a tua reflexão, que você sempre conduz. E vamos falar sobre o cenário político, mas uma sinalização que foi dada pelo mercado financeiro esta semana, que a gente entendeu até pelo comportamento, as reações do mercado, a cada anúncio de uma intervenção cirúrgica do presidente Lula, o mercado tinha uma reação favorável, o dólar chegou a cair abaixo dos R$6. Isso foi visto com a possibilidade dele não vir a concorrer à reeleição em 2026. O mercado tem feito uma avaliação ruim do governo Bolsonaro. Recentemente saiu uma pesquisa que 90% do mercado não gosta do governo dele, não acha adequado, mas é uma posição estranha porque hoje saiu uma pesquisa da Quest que mostra que o presidente Lula ganharia de todos os demais possíveis candidatos que a gente tem falado de direita, não é? E muito de Bolsonaro, e Bolsonaro perderia. Bolsonaro tem uma rejeição hoje muito maior. É interessante. Primeiro, eu sempre gosto de ver o lado positivo e não tentar fazer críticas às pessoas, mas convenhamos, né? Se o mercado reagiu dessa maneira, eu prefiro acreditar que o mercado está dizendo que é baixa a probabilidade dele disputar as eleições de 2026 e nós, que compomos aquilo que é chamado de mercado, não estamos gostando das diretrizes da política econômica ou das diretrizes da normatividade ou do sistema político brasileiro, da maneira como estão sendo feitas as políticas públicas. Eu prefiro achar que é isso. E não que eles estão desejando alguma coisa negativa para o presidente da República. Isso não é adequado e espero que não seja essa mentalidade. Mas vendo dessa forma, se porventura eles acham que ele não vai concorrer em 2026, é muito cedo para falar ainda. Primeiro, tem que saber qual é o resultado dessas intervenções cirúrgicas que ocorreram. Segundo, tem que identificar se houve realmente alguma sequela ao ponto de torná-lo inabilitado para participar de uma condução de governo. Mas se ele não estiver habilitado para concorrer à presidência da República, certamente ele também não estará habilitado para conduzir o governo nesses últimos 2 anos. Ou seja, é muito cedo. E os médicos garantem que não tem nenhuma sequela, que é um procedimento normal, claro, nas condições, e a semana que vem ele está fora do hospital. Não, e tem mais. Por exemplo, eu estou vendo muitas comparações com o Biden. Não tem como comparar o caso do Biden. O Biden, ele estava realmente num processo de senilidade e não se pode vincular o fato da senilidade ou do Biden ou o envelhecimento de alguém com a sua incapacidade de conduzir um processo. O Biden viveu isso, mas era algo específico do Biden. O que se tem que verificar é se algo semelhante vai acontecer com o Lula, o que não me parece que vai ocorrer. Ao que tudo indica, ele continuará os mesmos procedimentos e ele está um tanto quanto meio receoso de entregar, até mesmo nesse momento, para o Alckmin. Não que ele tenha medo do Alckmin, mas é que ele quer manter o protagonismo, porque ele acredita que ele é capaz de fazer articulação política que o Alckmin não é capaz. Por isso ele está receoso disso. Então, mais uma vez, não tem como comparar com Biden e não tem como fazer qualquer previsão de que ele não participará da política ou da disputa em 2026. E é o melhor cenário daquilo que eu imaginaria. É uma perspectiva que o mercado tem para retirar qualquer procedimento ou qualquer ideia de que o mercado está desejando algo de ruim para o presidente. É melhor dizer assim, eles estão preferindo que ele seja afastado ou que ele não participe de 2026. Vamos colocar nesses patamares porque manter a norma de civilidade, né? Exatamente, mas para bom entendedor a gente pode até fazer uma outra leitura em relação ao comportamento. Agora, essa mesma pesquisa Quest que mostrou Lula vencendo de todos os possíveis adversários que são citados, ele mostra que a população acha que ele não deveria se candidatar à reeleição. E aí o fator idade pode estar pesando, não é? Porque ele tem um índice de aprovação até elevado, 52% dos eleitores aprovam, ele é reprovado por 47%, não houve uma grande mudança em termos de aprovação. Ele é mais aprovado pelos eleitores nordestinos, que recebem até 2 salários mínimos, e os que têm até ensino fundamental. E aí desaprova os que recebem mais de 5 salários, têm ensino superior e evangélicos. Sim. São os que mais o reprovam. Mas acham que ele não deveria concorrer. E ele não concorrendo, o principal indicado seria Haddad. Exato.
Primeiro a gente tem que verificar, primeiro falar, a Genial Quest ela tem sido muito respeitada nas suas pesquisas, ou seja, as pessoas não diriam que houve erro de metodologia ou foi má intenção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem certas informações que não batem. Se ele vence numa eleição contra qualquer concorrente, é meio estranho que parte expressiva não queira que ele se candidate. Ou seja, está começando a ter um descolamento da ideia de que, bom, mas querem o quê então? Que ele indique o seu herdeiro político. Tem uma diferença entre herdeiro e discípulo. O discípulo é aquele que segue na risca o que o mestre faz, ou seja, quem seria o discípulo? Aquele que vai seguir os parâmetros estabelecidos pelo Lula. O herdeiro é aquele que incorpora o processo histórico, farei igual, mas no meu estilo. E o Lula ficaria apenas como um marco histórico. Primeiro, quem é esse herdeiro ou quem é esse discípulo? Indica-se que poderia ser o Haddad. Tudo bem, mas o Haddad, ele está sob crivo e questionamentos. Alguns questionam a sua política econômica, alguns questionam a sua condução, mas ninguém discorda do fato dele ser extremamente leal e disciplinado em relação às determinações do Lula. Ele respeita o Lula, mas ele tinha um posicionamento diferente, por exemplo, em relação ao pacote fiscal. Você sabe que ele se submeteu à determinação geral do Lula. Então, ele respeita o presidente. Mas ele, por exemplo, se tivesse liberdade, junto com Simone Tebet, teria feito um pacote mais austero. Perfeito. E é interessante que esse era o ponto que eu queria chegar, que talvez de onde vem aquilo das pessoas quererem apostar no Haddad como herdeiro e não mais como discípulo, por causa dessa, não é uma rebelião, mas por causa dessa manifestação de autonomia. Eu discordo do presidente, porque eu acho que nós temos que seguir determinados parâmetros, apesar de seguir a tradição, ou melhor, a herança dele. Então, por isso, talvez as pessoas possam estar dizendo o Haddad é o melhor para herdar ou para seguir os parâmetros daquilo que o Lula deixou, mas ainda está em aberto. O Haddad, ele tem que trabalhar com uma série de concorrentes. O problema é quem são esses concorrentes? São mais concorrentes internos no partido e na esquerda do que propriamente dito concorrentes para uma disputa presidencial, porque quando a gente pega a pesquisa, aqueles à esquerda não têm o mesmo, eu diria, a recepção que o Haddad tem diante dos entrevistados. Agora, os candidatos de direita, muitos deles não são tão conhecidos como seria Lula ou Bolsonaro. Bolsonaro teve todos os problemas, daí essa rejeição elevada que ele está registrando agora. Michele seria a preferência, né? Michele Bolsonaro do lado dos candidatos. Agora, tem um certo desconhecimento ainda bastante amplo, por exemplo, em relação ao governador Tarcísio, que já disse que não quer ser candidato, em relação ao Caiado, que também surge. Nós temos um que é muito conhecido, que é o Pablo Marçal, mas tem uma rejeição alta. Então, nesse caso, o fato de ser conhecido, por enquanto, não favorece uma eventual candidatura. Mas nós temos muitos possíveis candidatos de direita e uma dificuldade de ter um sucessor claro de esquerda, não é? Essa é uma desvantagem que a direita tem em relação à esquerda. A fragmentação... É desvantagem? É desvantagem, vou te dizer por quê. Porque a fragmentação na direita leva a disputas internas. A esquerda, ela foca muito bem o seu adversário. E por mais que haja uma disputa interna na esquerda, eles tendem a fechar um pacto ou um acordo com um mínimo de convergências para que eles possam ir adiante. Quando você olha e vê a direita, o grande líder da direita ainda é o Bolsonaro. Há problema de tentar entender qual é o papel do Tarcísio. O Tarcísio é um indivíduo que é muito bem quisto, é um cara muito gentil, ele é um excelente administrador, mas fica a grande questão. Ele será um líder para disputar contra a esquerda, porque em momentos de embate as pessoas querem menos administradores e mais líderes. O líder é aquele que leva uma ideia até o final e diz que não vai desistir. O administrador é aquele que pega a massa que ele está e diz como melhor gerenciar. O que o Tarcísio mostrou é que ele é um excelente, da perspectiva da direita, administrador. E como líder, não se sabe ainda. A Michele poderia herdar isso. Ela se apresenta mais como líder, mas não se sabe qual é a sua capacidade administrativa ou gerencial. Exatamente. E os demais que viriam, você tem o Caiado está com um problema muito recente que ele vai ter que resolver. Seria quem? O Ratinho Júnior? Seria o Zema? Quais são os líderes? Aí surge o Marçal. O Marçal é uma grande incógnita, porque não se sabe se o Marçal é o bloco do eu sozinho. Ele é o quê? Afinal de contas, ele quer construir uma nova direita, ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro ou ele quer ser discípulo do bolsonarismo. Como existe uma incógnita muito grande, o Marçal acaba vindo mais
para trazer confusão do que propriamente dito convergência. Agora, Marcelo Suano, nós estamos fechando. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa. A gente percebe que existe um bolsonarismo mesmo sem o Bolsonaro. Isso ficou claro na candidatura de Pablo Marçal, que tropeçou até por uma questão que ele está enfrentando na justiça daquele laudo falso. Sim. Mas a gente vê o avanço das pautas de direita no Congresso e pautas que eram defendidas por Bolsonaro. Então, a CCJ, principalmente, é um grande foco representativo das pautas dele, né? É interessante, porque quando você olha para o Congresso, a primeira coisa que falaram quando esse Congresso assumiu é de que seria um Congresso conservador e de direita, porque majoritariamente era assim. Não. A máquina que aí está é uma máquina que coloca negociadores que não estão muito preocupados com pautas valorativas. Ocorreu que na CCJ surgiu um pessoal conservador que resolveu botar essas pautas que são tradicionais da direita. O que me entristece é que essas pautas deveriam ser debatidas pelo Congresso exatamente para evitar que em outro lugar ocorressem interferências, intervenções, porque cabe ao Congresso fazer isso. Na minha percepção, eu acho que está na hora de nós mudarmos esse sistema político. Eu agradeço muito a presença de Marcelo Suano, que é analista político. Obrigada pelas suas análises. Uma boa noite. Eu que agradeço, é uma honra. Muito obrigado. Espero ter contemplado, espero que o público tenha gostado. Muito obrigada. Boa noite com vocês.